Olá, sou Patrícia Neves, a diretora-geral aqui do HMAR, e hoje a gente vai começar aqui um podcast para falar sobre iniciativa do Hospital Amigo da Criança, que é um selo de qualidade que nós estamos nos candidatando. A equipe que está aqui são os principais atores na condução desse processo. Oi, eu sou Samantha Matana e estou na coordenação do Centro Obstétrico. Olá, sou Juliana Alencar, nutricionista RT da unidade. Sou Irã Soares, enfermeiro do Núcleo de Segurança do Paciente. O Hospital Maternidade Angra dos Reis, ele é uma maternidade que busca o tempo inteiro melhoria e está de acordo com os selos de qualidade que a gente dispõe aqui no Brasil. A nossa principal conquista foi a ONA 1, ano passado, e o selo bronze da enfermagem. Com isso, a gente achou que também estamos preparados já para a gente ter o selo Hospital Amigo da Criança, que é uma iniciativa ao aleitamento materno. Para poder se candidatar ao Hospital Amigo da Criança, a gente tem 4 critérios que são super importantes e são assim, fundamentais para que a gente comece a pensar em se candidatar. Vamos lá, Ju, quais são os critérios? Quando a gente fala dos critérios, a gente tem que lembrar que são 4, como a doutora disse. O primeiro critério é seguir os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. O outro passo é cumprir a NBCAL, que é uma norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes de primeira infância, que no caso é de 0 a 6 meses. Tá? O livre acesso do pai e da mãe ao bebê internado na UTI neonatal. E também o cuidado do amigo da mulher, que é um cuidado respeitoso e humanizado, tanto no pré-parto, quanto no parto, quanto no pós-parto. O nosso grande desafio hoje é sensibilizar toda a equipe do hospital em relação aos 10 passos para o sucesso da iniciativa do Hospital da Criança. Acho que é importante, né, a gente falar aqui dos 10 passos, e queria que a gente trocasse essa ideia sobre como que a gente está em relação a cada passo, e aí cada um aqui dentro da sua área, dentro da sua percepção, pode colaborar para a gente poder até incentivar outros hospitais, né, a também entrarem nesse desafio tão importante. O primeiro passo é que a gente tem uma norma escrita sobre o aleitamento materno que deve ser rotineiramente transmitido a todos os colaboradores, a toda a equipe do hospital. Então, quando a gente fala dessa norma, a gente tem que pontuar o quê? Todos os colaboradores aqui na unidade, eles passaram por capacitações, treinamentos, conversas em loco, conversas com seus coordenadores, para eles saberem da importância do aleitamento materno. E aí tem que fazer sentido para eles, porque enquanto uma instituição, eu tenho o aleitamento materno como primeira fonte de nutriente, eu vou estar mostrando que é um benefício primeiro para o bebê, para a rede de apoio desse bebê, para a mãe e para nós, para a nossa instituição também. Porque assim, é um alimento ouro, é o contato ali que ele vai estar tendo com a mãe dele. E aí, enquanto equipe, a gente vai estar o quê? Abraçando, orientando essa mãe. Enquanto profissional, eu vou estar o quê? Também capacitando a equipe, né? Para fazer sentido, para eles compreenderem como apoiar aquele núcleo ali, aquele binômio mãe e bebê na amamentação. Ira, como que o NSP trabalhou em relação a isso, no Núcleo de Segurança do Paciente? Como é que a gente conseguiu fazer com que isso, que é difícil, né, pessoal? Atingir todo o hospital e desde o vigia até o doutor. Qual foi a nossa estratégia que você acha que está dando certo? Na verdade, enquanto segurança do paciente, a gente já inicia as nossas ações bem antes de pensar em IAC, em selo do IAC. Porque para startarmos a questão da amamentação, essa mãe precisa estar muito bem assistida desde o pré-natal e a gente precisa garantir que essa mãe será bem conduzida no seu parto, porque uma vez que essa mãe tem alguma condição, né, que não seja inerente já à clínica dela, de um pré-natal de alto risco, e essa mãe precisa ir para um leito de UTI, a gente já começa a criar uma barreira para a amamentação. Então, antes mesmo de pensar nos 10 passos, a gente já se preocupa com o cuidado dessa mãe antes desse bebê nascer. Tem alguma coisa para acrescentar em relação, né, ao treinamento lá dentro da sua equipe? Já passamos por lá? Como é que está, Sabrina? Bom, junto com a Juliana, né, estamos todos os dias, a gente tenta fazer essa conscientização com a equipe, um bate-papo, uma conversa. Como o Irã falou, a gente já pega esse cuidado, a gente já se preocupa com essa mulher desde o pré-natal. Na visita guiada ela chega pra gente, onde a gente já consegue abordar
No momento que ela interna, toda essa questão da humanização, de ser acolhida, tanto ela quanto o seu acompanhante, durante o trabalho de parto, durante o parto, a gente tem esse cuidado, fornecendo todas as tecnologias, né, não farmacológico para alívio da dor. Isso tudo vai contribuir para um acompanhamento dessa gestante, dessa mulher durante o momento do parto, para ela se sentir segura para o momento da amamentação. Isso tudo interfere, né? É importante. Então a gente tem feito todos os dias esse treinamento, falando da importância. A equipe também está aceitando muito bem, porque já é o que a gente faz, a gente só está aprimorando e ajustando. A Ju falou aqui pra gente sobre os critérios, né, que eram fundamentais para poder se candidatar, senão não ia ter jeito. E a partir do momento que esses critérios ficaram bem consolidados na gestão, né, junto com todas as coordenações, é meio que a gente assinou um pacto, né, que vamos conseguir, a gente passa a trabalhar os 10 passos, né? E aí o primeiro passo é ter essa norma escrita sobre o aleitamento materno, que deve estar rotineiramente em todos os setores, com todas as equipes, tendo ciência desses passos, né? Então é o passo 1. Como é que está o passo 1? Então, doutora, o passo 1, essa norma escrita, a gente, juntamente com a equipe da comunicação, estamos ajustando para que essas informações estejam presentes em todos os setores. No momento da capacitação dos treinamentos, tanto presencial quanto treinamento prático, o que a gente fala com os colaboradores? Que essa norma escrita precisa estar presente no setor, na recepção ali do paciente e na recepção do funcionário. Por quê? O colaborador, quando entra na instituição, ele sabe que ele tem um fluxo a seguir a respeito do aleitamento materno. E também o paciente que entra pra gente, ele sabe que ele a todo momento, aquela equipe que vai estar ali cuidando dele, vai estar sempre falando da amamentação, tirando as dúvidas dele, tirando as dúvidas também dos acompanhantes, que muitas das vezes o pai da criança tem alguma dúvida, ou a avó, quem estiver ali acompanhando. E aí, para a equipe, elas vão saber o quê? Que de tempo em tempo, elas vão passar por treinamentos e capacitações voltadas para a segurança desse paciente e voltada também para o aleitamento materno, né? E aí eu vou ter o quê? Um banner na recepção, um banner na recepção do paciente e mais em cada setor e os coordenadores desses setores, eles vão estar a todo momento falando com essa política, falando dessa norma com seus colaboradores. Então, na verdade, a gente já está juntando aqui o passo 1 com o passo 2, Isso. porque o 2 seria treinar toda a equipe de saúde do hospital e capacitando, né, as habilidades necessárias para implementar. Aí eu acho que o Irã tem essa experiência dentro do núcleo de segurança, né, que a gente acabou de ganhar aqui, nosso selo da ONA, e a gente trabalhou muito, né, a questão das metas de segurança, que uma coisa começa a se comunicar com a outra, né? Sim, na verdade as metas de segurança, os protocolos que definem as metas de segurança internacionais do paciente, ela já fala na questão do IAC, porque para todas as metas tem relação com com o selo, né, com as práticas que a gente precisa desenvolver para conseguir esse selo. Então, quando a gente fala de identificar corretamente um paciente, é para não ter troca de bebê, é para que o cuidado seja destinado a essa mãe de forma específica, um cuidado que é para ela seja para ela, um cuidado que é para esse bebê seja para esse bebê. Quando a gente fala de comunicação, como é importante que a equipe se comunique bem, porque tem bebê que não tem indicação de amamentar, tem bebê que não tem indicação por uma questão clínica, né, que ele precisa de alguma assistência quando nasce, então não vai dar para fazer, é Golden All. Então a comunicação entre a equipe é primordial. E aí quando a gente fala de medicação, a mesma coisa, né? E aí a quarta meta, higiene das mãos, a quinta meta, que é a cirurgia segura, que é um ponto assim, crucial para aquelas pacientes, inclusive as pacientes que precisam ser submetidas à cesariana, né? E a prevenção de queda, que a gente precisa muito focar na relação da amamentação, né? Mães que muitas vezes vão estar cansadas, que precisam do apoio do seu acompanhante, né? Do seu cuidador ali, que muitas vezes são os pais, que também vão estar cansados, e aí precisa desse olhar muito sensível da equipe, né, para essa condução. Orientação envolve, volta na comunicação, não descansar com esse bebê no berço, não amamentar no berço porque ela está cansada, ela pode dormir com esse bebê pode cair. Então as metas elas já estão sendo trabalhadas desde antes da gente pensar no selo, porque ela vai ter total relação com a iniciativa do amigo da criança, desde antes do selo e para sempre. Mas é por isso que um selo puxa o outro, né? Sim. Quando a gente fala de qualidade, a gente vai falar sempre de busca contínua dessa qualidade justo por isso, porque quando a gente acha que está preparado,
e consegue, ele já te dá um passo para a gente partir para o próximo, né? Sim, sim. E aí a gente vai entrando, né, uma coisa vai fazendo sentido para a outra. O terceiro passo, ele vem e fala que a gente tem que informar todas as gestantes as vantagens e o manejo do aleitamento materno. Você que está lá no COB e que está, né, entrando nesse momento do cuidado, você tinha e tem ciência que a gente tem esse posto de coleta aqui, que a gente tem essa assistência do aleitamento? Como é que você chega lá para a tua equipe? Então, somos informados, né, sobre o posto de coleta, todos conhecem também, e a gente, como o Irã falou, uma coisa vai puxando a outra, uma meta puxa a outra, e na verdade são coisas que a gente já faz, né? Todo esse cuidado de orientação, assim, quando ela chega pra gente, é claro que a gente usa a cada momento. No momento do trabalho de parto, não tem como a gente falar de amamentação, mas provavelmente ela já foi preparada antes de subir, no momento que ela pôde ouvir sobre isso. No momento que é pra gente falar da amamentação, a gente vai falar, a gente vai ter o cuidado de orientar esse acompanhante, às vezes ela pode estar sem acompanhante, então onde a equipe também tem que ajudar para evitar, né, na prevenção de queda, na cirurgia segura. Então é feita essa orientação, a equipe conhece sobre o posto de coleta e a gente sempre pede, no momento que tem essa oportunidade, de estar orientando essa mulher sobre o posto de coleta. E principalmente a importância, né, desse aleitamento materno, que a gente espera, e é o nosso papel, que ela venha sendo informada o tempo inteiro sobre a importância do leite materno, até da economia que ela faz mesmo, né, financeira. Para o bebê e para ela, né? Com certeza. Tem toda a importância. O quarto passo é ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira hora após o parto. Eu acho que isso chega lá, né, no seu grande desafio, né? Como a gente falou, da hora ouro, a gente promove para essa gestante a importância, sempre conscientizar o porquê, né, da importância da hora ouro. É claro que existem os casos que a gente não vai poder fazer, como o Irã falou também, né? No caso, a gente precisa estar com o bebê com boa vitalidade para estar fazendo, a mãe precisa estar bem também, mas no caso a gente vai estar sempre estimulando e orientando pelos benefícios que traz e até para o início da amamentação, aumento desse vínculo da mãe, desse bebê, o contato pele a pele, ele é importante para a termorregulação do bebê, níveis glicêmicos, o início da amamentação, a microbiota do bebê, né, para poder se colonizar com as bactérias da mãe, isso tudo nós temos trabalho, né? Isso não é um achado. Nada, isso são trabalhos de artigos científicos que são comprovados, é a recomendação da OMS. Então a gente tem trabalhado bastante com as equipes, né, na conscientização de estar sempre fazendo e da importância, sempre falando para essa mãe e para esse acompanhante. No caso da impossibilidade da mãe estar fazendo a hora ouro, a gente orienta que seja feito com o acompanhante também, pela importância que traz para os benefícios da amamentação. No passo 5, nós precisamos mostrar às mães como amamentar e manter a lactação, mesmo se elas vierem a ficar separadas dos seus filhos. É uma prática que a gente já tem aqui no Agamar, né? É muito importante porque não basta dizer que é um hospital humanizado, né? Sempre uma palavra polêmica falar de humanos humanizados, mas a gente sabe que a gente precisa trabalhar muito com a cultura, né? Com a cultura da própria equipe de saúde, que muitas das vezes não entendem que o acompanhante e que o tempo inteiro a gente está podendo fortalecer essa rede de apoio, ela vai fazer diferença para o cuidado dessa criança e dessa mãe. Então, a gente aqui sempre priorizou que seja oferecido para essa mãe e para esse acompanhante que ele pode sim acompanhar seu bebê o tempo inteiro. Tanto que a gente tem alojamento materno com direito a acompanhante, né? Isso a gente já cumpria, não precisa vir legislação para a gente cumprir. E nós temos também, quando o bebezinho vai para a UTI, né, um olhar diferenciado para essa mãe, né? Nosso grande desafio também e desejo é que a gente consiga no futuro a casa de parto da mãe, né? Que é um local onde essas mães poderiam ficar aqui mais perto do hospital enquanto seus bebês estão internados. Mas nesse momento a gente tem tido sempre esse cuidado de que ela não perca o vínculo nesse momento quando o seu bebê vai para uma UTI neonatal ou quando ele precisa, por algum motivo, ser separado da equipe. Como é que vocês veem
trabalho no dia a dia. Esse passo 5, doutora, a gente explica não só para a mãe, mas também para toda a equipe, porque assim, são 2 momentos que ela pode ser separada do seu bebê. Caso ela internar no CTI e o bebê estiver no alojamento conjunto, por uma intercorrência da mãe, às vezes ela fizer um pique hipertensivo e precisar ser monitorada, uma hiperglicemia, né, uma glicose alta, ou alguma alteração na parte renal, e aí ela é encaminhada ao CTI. O bebê estando ok, estável, ele vai para o alojamento conjunto junto com o seu acompanhante. Se por algum outro motivo o bebê que nascer prematuro extremo e precisar do cuidado da UTI neonatal, ele é encaminhado para lá e a mãe para o alojamento. Nos 2 momentos, a mãe pode ter acesso ao bebê, mas primeiro que, se ela estiver no CTI, ela depende dela estar estável, com a pressão controlada e da liberação desse médico para ela ir até o alojamento conjunto. O médico liberando, a equipe da enfermagem, da fisioterapia, acompanha essa mãe até o alojamento conjunto, ela tem um contato com o bebê, ela tem a orientação para estar amamentando ele, reconhecendo ali, vendo direitinho o seu bebê, ele tendo esse contato. Acho que nessa hora, Irã, entra muito a equipe multidisciplinar, né? A importância que a gente tem aqui do cuidado multidisciplinar. Sim. Eu vejo, né, a fisioterapia anda com essa mãe, o Isso. serviço social também tem uma importância. Fala um pouquinho pra gente aí desse trabalho da nossa equipe multidisciplinar, que eu acho que ela é importante nesse momento. A paciente ela acaba chegando com muito medo. Muitas vezes é o primeiro filho e ela tem medo do que é desconhecido. E se, apesar da visita guiada acontecer e a gente conseguir tirar muito esse peso dela do desconhecido e ela entender onde ela está entrando, todos os setores possíveis pelos quais ela vai passar, a equipe tem um papel fundamental em orientar quais são as possibilidades, porque essa mãe jamais imaginaria que num leito de UTI ela teria liberação para poder sair. Então, assim, a equipe transdisciplinar, ela é envolvida, inclusive nos rounds que a gente tem implementado nos setores agora, e para conseguir estabelecer o que cada paciente consegue fazer, né, é primordial para que essa paciente consiga êxito aí para poder amamentar o seu bebê e não desanime, né? Isso vale também para os bebês que estão na UTI e na UCIM. No caso, quando a mãe está ok, está no alojamento e é o bebê que está na UTI ou na UCIM, a gente também tem um acompanhamento da fono, que aí ela vai avaliar o quê? Junto com o pediatra, o momento que esse bebê vai ao seio, e antes disso, juntamente com o posto de coleta, às vezes é o bebê que é prematuro e a alimentação está através da sonda, ele recebe o leite da mãe na sonda, através da gavagem. E ali você vê já o quê? Já a colostroterapia sendo empregada e o crescimento desse bebê. Então, assim, é um ato bonito de ver. E assim, as equipes ali trabalhando em conjunto, a equipe médica com a equipe da enfermagem, com a equipe da nutrição, posto de coleta, fono, e ali é um certo que assim, é um orgulho para a nossa unidade, né, ver isso acontecer. E aí é o que? Depois o bebê vai ganhando peso, vai evoluindo, a mãe também cresce junto com o seu bebê. Né? Porque às vezes é uma primeira experiência, a primeira gestação, vir um bebê prematuro, então assim, tem o apoio também da equipe do serviço social, da psicologia para essa mãe também. E aí você vai vendo que ele ganhando peso, depois que ele estiver no estágio legal, a equipe da fono já vem para trabalhar a sucção desse bebê na mama. Você vê como que é, faz uma sucção na nutritiva, depois vai na mama, já a mãe identifica a saída desse leite da mama e o bebê mamando certinho, então assim, com a pega, com a posição correta. Então assim, é um serviço de ver assim que dá gosto, sabe? Então a gente também já pode dar check nesse passo. Podemos. Principalmente porque a gente consegue aqui fortalecer para a mãe a importância do aleitamento materno e principalmente mostrar a ela, né, que quando tem alguma dificuldade ou alguma situação, a gente já está preparado para que ela tenha esse apoio, né? Pulando para o passo 6, não dar a recém-nascidos nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno, a não ser que seja clinicamente indicado. Acho que é um dos critérios fundamentais para a gente se candidatar ao selo, né? Sim. E mais uma vez a gente aqui tem conseguido conscientizar nossos profissionais, porque, né, as fórmulas lácteas, elas por muito tempo, elas tiveram uma grande... Precisou, né, de ter uma normatização, justamente porque elas estavam o tempo inteiro na mídia, né? E aí o bebê fortinho, né, as campanhas de leite e tal, elas eram na hora da novela, 8 horas da noite, né, todo mundo vendo e tal. Então isso precisou que se tornasse uma norma e que a gente adotasse essas práticas dentro do hospital. E aí, como você, como coordenadora lá da nutrição, né, acho que tem esse papel aí de fiscalização, junto de
para que a gente não tenha ninguém aqui utilizando fórmula dessa, né, quando não indicada clinicamente, né? A gente tem um livre acesso, doutora, assim, muito legal com a equipe médica a respeito de avaliar a necessidade e assim, a gente realmente de primeira escolha a gente tem o aleitamento materno e por uma condição clínica, uma necessidade do bebê, ele avalia para uso de fórmula. Então o profissional responsável para o pedido da fórmula, quando houver a necessidade, é o pediatra. E a gente monitora, porque se for uma baixa ingesta ou um outro quadro clínico do bebê, ou uma icterícia, um bebê gigante para a idade gestacional, por exemplo, ele vai avaliar e não vai ficar ao longo da internação fazendo uso desse complemento. Às vezes é na primeira 24 horas, na primeira 48 horas, depois disso é o aleitamento materno exclusivo. Tá? Então, assim, a gente tem essa troca, essa avaliação individual de cada mãe e de cada bebê. Tá? Para a gente poder traçar um diagnóstico e depois dar uma alta favorável para esse binômio mãe-bebê. E esse posto de coleta, né, que a gente tem hoje, né, ele propicia o quê? O que você acha que a gente, assim, é um grande ganho que arruma ao banco de leite, né? Sim, na verdade o posto de coleta ele vem com a missão de apoiar a amamentação junto aos profissionais dos andares, dos setores, mas também abrir acesso para aquelas pacientes que já tiveram alta e enfrentam algum tipo de dificuldade em casa e ainda não se vincularam à ESF, né? A atenção primária. Então, quando ela sai, ela é orientada que qualquer intercorrência ali com a amamentação, qualquer dificuldade, né? Procurar o serviço que as portas estão abertas para ela ser orientada. E não recorrer à fórmula, né? Exatamente. Quando ela está lá fora, a gente já Exatamente. sabe que, né, as drogarias, as farmácias, até o dia a dia, o vizinho, né? Que sempre acha que às vezes ainda tem essa visão de que o leite da latinha, né, é mais forte do que o leite da mãe. A praticidade da fórmula, ela acaba, por certas vezes, fazendo com que as pessoas façam adesão, né, porque facilita a vida. É mais prático para elas. Só que a gente precisa, inclusive, pensar no custo, né, dessa Sim. fórmula. E o leite materno é de graça, né? E é um custo indireto também, né? Porque como o leite materno ele previne de doenças, passa os anticorpos e tal, o que acontece? Você vai nas duas mãos. Além desse custo, a criança, às vezes, a gente também tem estudos e prova que ela fica mais doente, né? Ela acaba também recorrendo ao custo público também. Na verdade, é um dos objetivos, né, do IAC, da iniciativa, né? Reduzir mortalidade. Uma vez que a gente tem estudos que provam que o aleitamento materno ele previne muito mais doenças do que a fórmula, por si só é um fator para a gente conseguir sensibilizar essa mãe, essa família à adesão ao aleitamento. Porque a gente fala dos benefícios mãe, bebê, e quando eu falo dos benefícios para o bebê, eu mostro que assim, até prevenir comorbidades como obesidade, diabetes, no futuro eu vou estar prevenindo oferecendo leite materno. Para a família eu falo que é sempre o custo-benefício. O leite materno já está ali, já está na mãe, entendeu? Aí a fórmula, aí você ainda tem um custo que é para a família comprar. E aí eu falei, peraí, a partir de que momento você quer o prático? Eu falo assim, prático é o que você tem. E os nutrientes presentes no leite materno. Você tem ali o colostro de início, depois o leite de transição, depois o leite maduro. O colostro ele já tem vitaminas, tem beta-caroteno, tem lactose, é importante para o bebê. Né? Sim, sim. Então, assim, a gente tem que fazer essa conscientização e é um trabalho, assim, que não é hoje. É um trabalho contínuo, porque, assim, tá sempre explicando para as mães a liberar leite, para a família, para compreender. Porque muitas das vezes, a amamentação é interrompida não só pela mãe, mas talvez pela rede de apoio. Não é porque eles não querem amamentar, porque às vezes não compreendem o benefício. Sim. E não tem problema, assim, daqui a 2 meses vai voltar da licença, ou daqui a 4, ou daqui a 6, vai precisar interromper a amamentação? Não, gente. A gente consegue estar o quê? Extraindo esse leite, congelando, daqui a um tanto tempo você descongela para estar usando, entendeu? Assim, então o leite materno está ali. Basta, assim, a gente, enquanto equipe, explicar, a família compreender, a mãe aceitar e o bebê mamar, né? Esse é o fluxo, né? Acho que sim. E esse fluxo a gente começa também a pensar aqui nos nossos projetos extramuro, quando a gente fala das escolas e tal, que tem que começar lá com a menina que vai ser mãe um dia, né? Sim. E que ela vai dando toda essa educação em saúde já desde esse momento e ela acaba sendo também uma influenciadora ali naquela comunidade que ela vive, quando ela entende a importância do leite materno
sobre todos esses aspectos que a gente está falando aqui, em relação à saúde, né? E até mesmo essa mudança hoje que a gente tem da alimentação, que você falou um pouquinho aí das crianças obesas e tal. Então, acho que o nosso trabalho, ele vai sempre muito além do Agamar e das 48 horas, 72 horas que essa mãe fica internada aqui, né? A gente tem uma hora ouro aqui, na verdade, para a gente poder pegar e dar tanta informação que já devia vir sendo trabalhada, né? E aí a gente parte para o 7º, que eu acho que esse eu fico muito tranquila, porque desde que o Agamar começou, e acho que ele já era nessa estrutura, né? A gente tem que praticar o alojamento conjunto, permitindo que a mãe e o bebê permaneçam juntos 24 horas por dia. É um absurdo, né, em 2026 a gente ainda achar que tem algum lugar que não pratica o alojamento conjunto, mas pode ser que em alguma maternidade por aí, por alguma questão, não aconteça de outra forma. Mas é uma garantia que a gente briga por ela. Hoje é uma garantia que qualquer maternidade hoje tem que dar para essa mãe e para o bebê, não existe, né, a gente separar. E aí aqui o nosso alojamento conjunto, ele tem tido todo esse cuidado da gente permanecer, inclusive com direito ao acompanhante 24 horas e as visitas também com os horários estendidos. Eu acho que isso é uma coisa importante também, porque quando essa mãe fica internada, fica longe da família, a gente aqui vem irmãozinho, né? A gente trabalhou várias situações, porque o serviço social ele é muito presente. Eu sinto muito isso aqui no Agamar e essa troca que a gente tem o tempo inteiro com a necessidade de conhecer essa mãe, né? Aí isso, o Núcleo de Segurança também trabalhou bastante, essas questões da gente saber quem é aquela paciente ali, né? Ela tem um nome, ela tem uma história, e nesse momento do alojamento conjunto, que ela recebe essa visita da psicóloga, do serviço social, da equipe de pediatras e tal, a gente acaba fortalecendo esse vínculo dela familiar, né? Muitas vezes o serviço social se depara aí com cada pepino, né? E esse momento de, às vezes, união, de entender a família, e o mais importante aqui que a gente tem pensado muito tem sempre estar fazendo essa ponte para o território que ela volta, né? Porque a gente tem essa responsabilidade de dar a mão, né? O paciente ele não pode só chegar por uma porta, ele veio de uma porta, ele passou pela outra e a gente tem que acompanhar para onde que ele está indo, e isso sim vai ser, é o que o SUS, né, preconiza. Quando a gente fala do alojamento conjunto, doutora, é importante porque assim, é válido a gente se colocar também como a rede de apoio dessa mãe, porque muitas das vezes a mãe está aqui sozinha, não tem um acompanhante, e a gente enquanto colaborador, enquanto funcionário, nós somos esse suporte. Então assim, quando nós colaboradores vamos passar a visita, falar, olá, meu nome nos apresentar, somos de tal setor, sou nutricionista, enfermeiro, médico pediatra, obstetra, para elas compreenderem e saber que assim, naquelas 24 horas ali, somos nós que vamos estar ali acolhendo ela e apoiando ela. E qualquer dúvida pertinente ao nosso setor, tem como chamar colaborador tal? Porque assim, temos colaboradores que ficam em loco, equipe médica, equipe da enfermagem, e tem aqueles que são mais setoriais, mas no momento que somos chamados, nós estamos ali para escutar a demanda, solucionar da melhor forma possível. Você sabe se no Rio a gente ainda tem maternidades, né? Eu estou falando até de maternidade pública, que ainda tem aquele berçário antigo, que os bebês ficam lá no berçário, e aí deixa no berçário, volta pro berçário. Pública desconheço, mas privada ainda existe o berçário. A mãe ainda tem o direito de não ficar com o filho dela. Isso aí. Isso é uma coisa pra gente trabalhar muito, né? Porque realmente tinha essa cultura, né? Sim. De deixar o bebezinho bem embrulhadinho, bem guardadinho ali. Sendo visto por um vidro, né? Sendo visto por um vidro. E aí ele ficava lá, né? E aí vem pra mãe e volta. Em rede privada ainda existe isso. Pública eu desconheço. O bom do alojamento é que a mãe, estando ali com o bebê, ela consegue identificar todo desenvolver o crescimento ali do bebê, as características. Porque assim, quando é a mãe de primeira viagem, como a gente chama, né? Ela ainda tem coisa ainda a crescer, a observar no seu bebê. E aí, quando está no berçário, você não vai conseguir. Não, e as informações ali da troca do cuidado do bebê, né? Sim. De dar o primeiro banho, da insegurança, do cordãozinho, do cordão umbilical, do coto umbilical, como é que limpa, como é que cuida, desse bico do peito, que a gente aqui também acaba tendo esse apoio lá no alojamento, se esse peito foi trabalhado, se ela está conseguindo amamentar. Eu acho que isso a gente assim. Cuidado e orientação. Vou dar check também.
nesse passo, eu acho que a gente está bem encaminhado, né? E um passo ele vai juntando ao outro, né? Porque ele vai fazendo com que a gente cada vez mais se sinta robusto mesmo para se candidatar ao Hospital Amigo da Criança, né? E aí, encorajar o aleitamento, que é o 8º passo, encorajar o aleitamento materno sobre livre demanda. Que aí também vem muitos mitos, né? Que é dar de 3 em 3 horas, dar de 2 em 2 horas, dar quando o bebê chora, não dá durante a noite porque ele vai virar a noite para o dia. Eu acho que essa hora também é uma hora que a gente tem uma frase, né? Eu sou pediatra de formação, então a gente sempre brinca com as mães que elas vão ter, né? Elas vão viver esse primeiro momento de acordo com o bebê. O bebê está acordado, ela fica acordada. O bebê chorou, quer mamar, ela vai dar mamar. E por isso que a rede de apoio é tão importante, né? Que essa livre demanda é que vai estabelecendo esse fluxo entre ela, essa relação entre ela e o bebê, né? Eu acho que é um passo também que a gente trabalha bastante aqui. Sim, sim. É importante a gente orientar, assim, conversar com as mães, pontuar, assim, para ela identificar e entender, conhecer o seu bebê, né? Quando a gente fala assim, da livre demanda, não é de 3 em 3, porque o leite materno, a digestão dele é bem mais rápido do que uma fórmula. Aí as mães às vezes falam assim, mas minha vizinha, fulana de tal, era assim, era de 3 em 3. Eu falei, mãe, vamos para a realidade do seu bebê. Então, você vai ter que saber o quê? Identificar os sinais da fome. Observar se a fraldinha tá suja. Acho que até tem no Instagram o negócio de choro, que eu já vi lá. Esse também negócio tem chorinhos. De que você começa a conhecer seu choro. Sim. O choro da cólica, o choro da fome, o choro do estresse, né? Até desse ambiente que ele está vivendo. E a gente gosta de explicar dos sinais de fome. Sinais de fome. Então, assim, isso é muito importante. A gente explica para elas, olha, os sinais de fome é o quê? Primeiro, avalie se na fralda tá sujinho, xixi, cocô. Ah, chorou. Isso tudo é uma forma de você entender que o que estava cheio esvaziou. Ou seja, eu vou ter que encher o tanque. E o tanque do bebê, ele consome bem. Então, assim, é igual um carro. É um carro lindo, lindo de bonito. Mas a gente tem que estar nutrindo sempre. E eu acho que também é importante que nesse momento, quando a gente vai falar da livre demanda, a gente pode também explicar um pouquinho do processo hormonal da ocitocina, do útero estar voltando para o lugar, do próprio organismo dela estar trabalhando nesse sentido. Então, assim, quanto mais ela amamenta, também aumenta a produção, tira um pouquinho da dúvida do colostro, né? Sim. Acho que é um momento que tem muito mito e tem muito essa coisa também da avó, né? Que a gente tem que tratar com o maior carinho. Porque a avó, se ela estiver dando um conselho ou alguma coisa que não faça mal, a gente mantém, né? Porque às vezes vem muito também com essa cultura familiar e acaba atropelando tudo aí, né? O 9º passo, não oferecer bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas ao seio. Esse realmente é um passo que a gente tem que, não podemos, mas a gente tem que até às vezes fazer lá uma vistoria na bolsa da mãe. Porque ainda é muito comum, quando você vai preparar o enxoval do bebê, você comprar chupeta, comprar mamadeira, né? Hoje tem bico de silicone, tem mamadeira bonita, de bichinho, né? Tem vários atrativos e o cultural também. Então é importante que a gente, né, já na visita guiada, na nossa cartilha, né? Porque nós damos para essa gestante, para essa puérpera aqui de orientação, é justamente para ela não trazer para a maternidade, porque a gente não vai permitir o uso aqui, vamos tentar todas as formas e quando for assim, super necessário por alguma indicação clínica, o hospital vai providenciar, né? Porque a gente sabe que a inclusão, né? A oferta do bico e da chupeta, que é muito mais fácil do que ele sugar o peito no primeiro momento, pode ter essa inversão do bebê, né? Essa confusão de peso. Na visita guiada nós temos abordado e muitas delas já estão até com a chupeta comprada. E aí elas fazem cara de triste, não são todas, mas é cultural, né? É bonitinho uma criança chupando chupeta. E a gente fala o impacto que tem dessa chupeta na amamentação. Porque muitas das vezes a gente explica o quê? A perda de peso, o bebê vai achar que está mamando e não está, refluxo, questão do suco gástrico, ali você promove outras demandas ali estruturais no bebê. E aí você explicar com todo aquele olhar calminho, e aí se na visita guiada também, às vezes a avó está presente como acompanhante, melhor ainda, porque a gente avalia que muitas das vezes é ela que bota a chupetinha ou sinaliza que é preciso ter a chupetinha, e a gente explica, mãe, vó,
precisa não, a gente vai trabalhar. Muitas das vezes o bebê quando chora, não quer dizer que ele quer só ficar no colo, às vezes ele algo quer que mamar está mais. desconfortável, né? Às vezes é uma etiqueta da roupa, às vezes é um ruído no ambiente onde ele está. Então, assim, tudo isso a gente tem que avaliar. Até um perfume forte incomoda um recém-nascido. Então, assim, quando você explica, elas começam a compreender. Ah, então não precisa trazer chupeta, não. Eu falei, não precisa. Mas a Bubu está em casa. Por isso que a gente precisa continuar esse trabalho o tempo inteiro falando sobre esse assunto. E às vezes a gente precisa até ser um pouquinho mais incisivo, mas não deixar de ser assertivo, quando a gente associa o uso da chupeta à questão da baixa ingesta e o risco que ela tem de ficar aqui mais tempo do que o necessário. Porque ninguém quer ficar aqui. Né? Elas querem ganhar o bebê e querem ir embora para o conforto da casa delas, viver o resguardo, o puerpério em casa com o bebê e a sua família. É bem importante. Então é outro que a gente vai dar check, que se eu for por aí, eu não vou ver nenhum bebezinho de chupeta pelo hospital, né? Não. E o 10º passo, chegando aqui no último passo, é encorajar o estabelecimento de grupos de apoio ao aleitamento materno e encaminhar as mães a esses grupos em alta do hospital ou no ambulatório. É o que a gente falou aqui o tempo inteiro, que a gente vem procurando cada vez mais, né? Organizar esse movimento, porque temos também, assim, às vezes, muita impressão de que esses grupos já existem, né? E aí a gente precisa monitorar e às vezes a gente precisa até no primeiro momento que ele aconteça aqui dentro. E aí são sempre, né? Eu acho que é o diferencial que o Agamar vem fazendo, quando a gente tem esse olhar para o território e para a Angra mesmo, né? Que são os novos angrenses que a gente somos responsáveis por trazer a vida a eles, né? E que eles consigam cada vez mais, né, mudar um pouco desse cenário da saúde para melhor, né? Então, esse grupo aqui a gente falou o tempo inteiro, que a gente tem aqui no posto de coleta, e também eu acho que é um desafio a gente começar a provocar esse grupo de apoio na cidade, né? E até ver em outras ONGs, às vezes, que participam, ou na própria comunidade, às vezes um grupo da igreja, um grupo ali da associação de moradores, de alguma forma, que já existe o grupo e nunca pensou em trabalhar com esse tema, né? Que fosse importante. Eu acho que esse passo aqui é um passo que tem muito a ver com o trabalho aqui do Agamar Extramuros, que é a gente estar sempre, né, entendendo que o hospital ele vai muito além das paredes, né, que a gente tem aqui. Depois da gente caminhar esses 10 passos, né, e pensar em todas as estratégias e assim, ficar tranquilo, porque eu acho que isso aqui foi meio que uma reunião informal, mas para a gente poder também estar batendo aqui onde a gente precisa chegar, né? A gente pode pensar assim, quais os nossos principais desafios depois disso, né? Tá fazendo esse cheque e principalmente acho que faltou aqui a gente pontuar uma coisa importante, que é uma portaria 8540 que saiu em outubro de 2025, que ela tem aporte financeiro para os hospitais habilitados. Eu acho que toda vez que a gente também pensa no SUS, né, e pensa que o dinheiro do SUS é finito, e que qualquer coisa que a gente faça aqui que tem aporte financeiro também é uma forma de incentivo, porque esse aporte ele vem para a gente usar em várias coisas que a gente, né, comentou aqui, que o município vai receber e pode estar repassando para o Agamar, para a gente poder melhorar nossas políticas de saúde, né? E fica assim esse momento agora da gente pensar, né, caminhamos esses 10 passos e quais são os nossos próximos passos rumo a essa certificação, que já está em agosto marcada a visita. E aí nós temos uma atividade voltada para os colaboradores, que é o Arraiá Amigo da Criança, que é uma atividade que vai durar, uma atividade lúdica, dinâmicas, para poder todos participarem ali com a gente, independente da sua função, sendo ASG, equipe da manutenção, equipe médica, para a gente estar trabalhando esses 10 passos, para eles estarem compreendendo a importância desses 10 passos, não só para a instituição, para os setores deles, para o bebê, para a mãe, para a rede de apoio. E assim, é uma atividade muito legal, que está sendo preparada com muita alegria para os colaboradores. Vamos ter barraguinha, comida típica, e vamos lá um sanfoneiro também no final. Uma quadrilha de 10 passos. Quadrilha dos 10 passos. E é muito bom, assim, vai ser gratificante para a unidade ter isso com os colaboradores, né? Acho que a gente sempre, quando comemora, né, e que a gente traz dessa forma, as pessoas gostam de participar,
começa, né, vem para a frase que a gente usou aqui na ONU o tempo inteiro, né, que você começou falando sobre Sim. isso, que tem que fazer sentido. Né? Então a nossa cegonha entra em ação e pergunta, faz sentido para você? E eu acho que também é uma hora da gente também ter essa troca, porque a maioria aqui também dos colaboradores são pais, são tios, né, e também eles acabam podendo também falar um pouco da experiência deles, de uma forma meio informal, para poder fazer sentido toda essa questão da amamentação. Fortalecer a cultura, né? Esses eventos acabam fazendo uma finalização das ações que a gente Sim. pratica e fortalece a cultura. Sim. E o Agosto Dourado esse ano? Vamos fazer de novo também O que é esse Agosto Dourado, que também é um momento que fala sobre amamentação, e como é que a gente vai trabalhar esse ano aqui? Porque já estamos pertinho. Sim. Então, doutora, o Agosto Dourado já é trabalhado na maternidade desde o início do Agamar, né? E assim, é um mês esperado por todos nós que envolve a amamentação, tanto a equipe da enfermagem, quanto a gente da nutrição, quanto a gestão. E o Agosto Dourado é tido como mês que fala do aleitamento materno. Para conscientização. A gente usa no período não só de um mês, mas assim, a gente faz um trabalho legal de uma semana, com workshops, com atividades com os colaboradores, com atividades também com as mães, com os bebês e também a nossa atividade extramuros, que é muito importante. É a hora da gente ir lá na Sim, aldeia, isso, né? na aldeia, na ilha, nas localidades mais distantes, talvez também, que é uma boa fala para a gente também estar tendo que oportunidade para chegar, talvez nos bairros mais distantes à nossa instituição. E a gente sempre usa o tema da UABA. E o tema da UABA esse ano é uma amamentação para um começo de vida sustentável. Então, quando a gente trabalha essa parte sustentável, a gente já trabalha o quê? Juntamente com o posto de coleta. E aí a gente sinaliza para a mãe que é um dos passos do amigo da criança, né? A gente pontua que, independente dela estar separada do seu bebê por uma condição clínica, ela consegue amamentar o seu bebê. E aí a gente sinaliza o quê? O suporte que a gente tem do posto de coleta, ali na amamentação, da ordenha, de uma ordenha de alívio, desse leite que vai estar indo para o seu bebê. E aí a gente fez uma programação voltada para essas práticas sustentáveis, com profissionais, tem palestras de profissional médico, tem palestra da senhora, tem palestra de equipe de enfermagem, tem palestra do Irã, Samanta vai estar presente também em mesa redonda, então assim... Acho que isso é muito legal nos nossos eventos internos do Agamar, né? Que a gente não tem trazido tantas pessoas de fora. Sim. É um momento que a gente tem de valorizar o saber do que a gente desenvolve aqui. Então é muito legal que nossos seminários, né, a gente fica antenado no que está acontecendo, mas também é um momento de a gente descobrir até profissionais que não estão diretamente na gestão, mas que têm o que a colaborar, né, com o tema. Eu sempre fico muito ansiosa mesmo com Agosto Dourado, porque desde que eu cheguei aqui, eu acho que assim, né, um dos nossos grandes descobertas foi a gente sair para os territórios mais distantes, chegar lá com esse tema da amamentação e com esse tema da amamentação a gente poder mostrar um pouquinho do que é o Agamar e entender melhor, né, aonde a gente precisa melhorar, o que a gente tem que fazer, ter essa troca, entender um pouco essa nossa porta de entrada que vem, né, e entender o município de Angra, que é um município que ele tem toda uma estrutura física diferenciada, né, porque ele é um município extenso, e aí tem a Ilha Grande, tem os quilombolas, tem o povo indígena, né, então assim, a gente acaba tendo aí tendo que pensar diferente para práticas diferentes, mas que todas têm muito a ver com o direito da mulher, né? Com o direito da mulher de ir e vir, com o direito da mulher não importando raça, etnia, né? Que ela tem o mesmo direito e que ela se sinta confortável quando ela chega até a gente, né? Então acho que são ações importantes. É o Arraiá, Sim. É o Agosto Dourado e... Com isso, a gente vai ter a certificação, a revalidação do certificado da ONU. Acho que isso movimenta o hospital, movimenta para que as pessoas se sintam orgulho e a palavra que fica aqui sempre, né, que é o pertencimento, né? A gente se sentir pertencente à equipe e ao grupo que a gente trabalha, porque ele faz sentido na nossa vida, né? Sim, sim. É isso. Samanta, vamos finalizando aqui. Deixa pra gente aqui uma mensagem, uma palavra final. Bom, Da sua percepção.
sua percepção sobre o assunto, né? Sobre como você se então, sente em relação a isso. sobre essa nossa conversa muito importante, né? Que quem escute possa ampliar o conhecimento sobre o IAC, saber da importância para os colaboradores que eles ficam cada vez mais conscientes das práticas que eles já fazem no dia a dia, né? A gente só está reforçando tudo e rumo ao IAC. Rumo ao IAC. Eu só quero agradecer a doutora, agradecer aos meus colegas, tá? Porque, assim, trabalhar com vocês é muito bom. E, assim, e também na capacitação, no treinamento, assim, ver cada olhinho, assim, com a vontade de ter esse título, de ter esse selo, assim, é gratificante. Então, assim, vale a pena, tá valendo muito a pena. E, como você falou, rumo ao título IAC. Rumo ao IAC. O selo, ele acaba trazendo uma responsabilidade, né? De melhorar sempre, né? De avaliar as nossas práticas, de estar sempre buscando por melhorias, revendo nossos processos e que as mães consigam sair, né? E prolongar aí os meses de amamentação, que é o que o IAC preconiza, e que as crianças corram adultas por aí saudáveis, rumo ao IAC. Rumo ao IAC. Então é isso, pessoal, rumo ao IAC. E que a gente possa se orgulhar de fazer parte, né, desse selo, que é mais uma conquista, e que a nossa equipe cada vez se orgulhe mais e que esses selos sirvam de incentivo para fortalecer o trabalho que a gente já faz aqui, que é um trabalho de equipe, transdisciplinar, um trabalho respeitoso, um trabalho que a gente nem sempre concorda com tudo que um com o outro, mas a gente chega a um senso comum. Eu acho que o nosso senso comum tem sido as boas práticas, porque ética aqui é inegociável.